irmão com bastante estudo, porque a igreja está carente do conhecimento da Bíblia. Há muitas pessoas errando por não conhecer a Escritura. Há muitas pessoas caindo no engano, nas mentiras dos falsos profetas, por não conhecer as Sagradas Escrituras. E é de muita importância o conhecimento das Escrituras. Porque quando você faz um propósito no teu coração em conhecer a Bíblia Sagrada, em se aprofundar no conhecimento das Escrituras, o que a Bíblia diz? João 8,32: E conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade é Cristo, mas para você conhecer Cristo, só tem um caminho. É pelas Escrituras Sagradas. É meditando nela. É se aprofundando nas Escrituras para obedecer, para se santificar. João 17, versículo 17, a Bíblia diz: santificai-vos na verdade, pois a minha palavra é verdade. Estamos aqui no monte hoje, amém? Juntamente com os irmãos, vocês vão ver os irmãos, meus dois filhos, Neemias, Israel, e os irmãos aqui estão buscando a Deus conosco. Louvado seja Deus. Está ali os outros irmãos. O Paulo aí que está filmando, amém? Amém. E nós estamos aqui, nós viemos aqui para o monte para orar, para buscar Deus, para ficar um momento a sós, um momento de comunhão. E aproveitando, eu vou dar um estudo aqui agora. E nós vamos falar: o cristão pode subir ao monte? Vai ser o tema do nosso estudo, amém? Então, como eu estava dizendo, é de grande importância você se aprofundar nas Escrituras. João 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, pois a minha palavra é verdade. Até para você santificar a sua vida, você precisa se aprofundar em conhecer a verdade. A verdade está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, separa um tempo seu para se dedicar ao estudo da palavra, à meditação das Escrituras. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz, 2 Timóteo 2, versículo 15: procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, através desse estudo, espero que edifique a sua vida. Vamos começar o estudo agora. Eu sou o pastor Vandes Trovão, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Libertação. Amém? Então, vamos começar nosso estudo. Amém, meus irmãos? Amém. O tema do nosso estudo hoje é: o cristão pode subir o monte? Glória a Deus. Por que eu trouxe esse tema, escolhi esse tema para me ensinar para os irmãos que estão aqui e para os irmãos que estão nos assistindo? Porque há muita discussão entre igrejas e lideranças discutindo a questão de monte. Se pode ou não subir o monte. Existem até pastores que proíbem os membros de subir o monte. Existem lideranças que é contra o cristão subir o monte. Para que eu venho ao monte? O porquê que eu subo o monte? Bom, gente, eu comecei em 2002 no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu. E a primeira experiência que eu tive com Deus foi subindo o monte. Como assim subindo o monte? Porque existe muito cristão que ele faz propósito, faz campanha de oração, ele quer subir o monte. É um desejo do coração dele, é a fé dele. E da onde vem essa fé de subir o monte? Da Bíblia. A Bíblia tem vários exemplos de homens que subiram o monte, como Moisés, Elias,
os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus subiu um monte. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. O cristão pode subir um monte? Quando eu comecei no Evangelho, eu comecei a subir no monte. Eu fui com os irmãos, gostei muito. Eu já orava na igreja, eu orava na minha casa, eu orava dentro do meu quarto. Mas quando eu subi o monte, eu gostei muito. Foi uma experiência nova, até porque eu orava no meu quarto, eu orava na igreja, eu orava na casa dos irmãos. E quando eu subi o monte, eu fiquei muito feliz. Eu vi as estrelas passar no céu assim rápido. Tive visão no monte. Mas qual é a diferença de orar no quarto, de orar na igreja e orar no monte? Existe alguma diferença? Não. Se você verdadeiramente está orando com sinceridade e se você tem propósito com Deus de orar, de ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, seja no monte, seja em casa ou seja na igreja, você vai receber da parte de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Os cristãos oram em todo lugar. É assim que a Bíblia recomenda. A Bíblia ensina que nós devemos orar em todos os lugares. Então, sobre essa questão aí, pessoas entrando em polêmica, pessoas fazendo vídeo aí no YouTube, dizendo que não pode subir um monte. Irmão, isso aí é falta de conhecimento da Bíblia. O cristão, ele pode orar em todos os lugares. A Bíblia não proíbe de um cristão orar no monte. A Bíblia não proíbe. Então, eu posso orar no monte, eu posso orar no meu quarto, eu posso orar na igreja, eu posso orar no mar. Era comum naqueles tempos, Jesus orava no mar da Galileia, eles oravam na sinagoga. O que a Bíblia diz sobre a oração? Aonde eu devo orar? No monte, no meu quarto e na igreja? Eu posso orar em todos os lugares. O lugar que eu quero ir. O lugar que eu me senti bem, o lugar que... Eu venho no monte porque eu tenho mais liberdade. Aqui eu grito, aqui eu fico horas orando a Deus, aqui eu passo a parte do dia meditando nas escrituras, louvando a Deus com louvores da harpa cristã. Eu estou completamente longe da sociedade, longe das redes sociais, longe de todo mundo. Então é um propósito meu. Então se eu tenho um propósito de subir um monte, ninguém pode impedir isso. Porque a Bíblia não proíbe. Então vamos lá. Os cristãos oram em todo lugar. É assim que a Bíblia recomenda. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos lá. Os irmãos, por favor. Meus filhos também aí. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo capítulo 2. Glórias a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Irmão, olha aqui para mim, vem cá. Você que está me assistindo aí agora. Deixa eu falar algo para os irmãos. Eu acredito na Bíblia. Existem líderes e pastores que eles querem impor um mandamento que não existe. Eles querem impor o pensamento deles, querem impor a opinião deles, a doutrina deles. Eu acredito na Bíblia. A Bíblia não proíbe de eu subir o monte. Eu posso subir o monte? Claro que eu posso. Pastor, eu não posso subir o monte, eu posso orar dentro do meu quarto, como a Bíblia também recomenda? Claro que pode. Pastor, eu posso orar na igreja? Eu não posso ir no monte, mas eu posso orar na igreja? Claro que pode. Você pode orar em todos os lugares, seja no monte, seja no seu quarto, seja na igreja, seja na casa dos irmãos, aonde você se sentir bem e aonde você colocar o seu propósito. Amém? Então vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Em todo o lugar.
levantando a mão santas, sem ira e nem contenda. Todos repitam esse mesmo versículo, por favor. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Olha aqui para mim agora. O mais importante de orar no monte, de orar em casa, de orar na igreja, é você levantar as mãos santas, sem ira e nem contenda. Porque tem pessoas que acham que o cristão não deve orar no monte. Mas ele é contendeiro, as mãos dele é cheio de ira. Como também tem muitos crentes que sobem o monte, é contendeiro, difama as pessoas, fala da vida de todo mundo, é um crente tirado, usa as redes sociais para difamar pastor, difamar a igreja. O que adianta? Então qual é o propósito, o objetivo de orar no monte, em casa e na igreja? Levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda. 1 Timóteo 2, versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Está dizendo orar em todo lugar. Então eu posso orar no monte? Sim. Posso orar no monte? Sim. Pode. Posso orar dentro do meu quarto? Sim. Eu posso orar na igreja? Sim. Posso orar por alguém na rua, de repente a pessoa me pede oração, eu posso orar por ela? Sim. Posso orar na casa dos irmãos? Sim. Eu posso orar em todo lugar. Amém? Amém. Claro, com um propósito. Os fariseus oravam nas praças para se aparecer, para mostrar que estavam orando. E Jesus chamou eles de hipócritas. Quem está entendendo? Amém. Né? Então eu posso orar no monte? Posso. Pastor, eu orando no monte, eu vou receber mais poder orando no monte que dentro da minha casa? Não. Você pode receber o poder de Deus orando no monte, orando em casa e orando na igreja. E qual é a diferença? A diferença está aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Se dentro da tua casa você levantar suas mãos sem ira e contenda, tu recebe o poder de Deus. Aleluia. Se aqui no monte você levantar tuas mãos para orar sem ira e sem contenda, você recebe o poder de Deus. Se dentro da igreja você levanta suas mãos para orar sem ira e sem contenda, você recebe o poder de Deus. Então, a oração pode ser feita em todos os lugares. Amém? Amém. A oração pode ser feita em todos os lugares. A oração pode ser feita no monte, ela pode ser feita no quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Há uma grande discussão. Há uma grande discussão de pessoas que defendem orar no quarto e pessoas que defendem orar no monte. Gente, isso não precisa ter discussão. Não precisa brigar na internet, falar que não pode subir o monte, tem que orar dentro do quarto. Quem quiser orar dentro do quarto, ore. Quem quiser orar no monte, ore. Quem quiser orar na igreja, ore. Independente do lugar, o importante é você buscar a Deus com um propósito. O importante é você viver uma vida de oração. Aleluia. Por exemplo, eu estou me sentindo bem orando aqui no monte. Os irmãos estão se sentindo bem orando no monte? Glória a Deus. Se o irmão se sente bem orando dentro do seu quarto, amém, glória a Deus. Tu está recebendo o poder de Deus. A sua intimidade vai ser profunda com Deus. Eu também oro no meu quarto, eu também oro na minha casa. A Bíblia ensina. Então vamos ver aqui, ó. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora teu pai, que vê o que está oculto. E o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Te recompensará. Jesus ensina sobre a oração.
Diga glórias a Deus. Glória a Deus. No versículo 5, ó, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, olha aqui, por que Jesus falou para muitos cristãos orar dentro do seu quarto? Naqueles tempos, porque os fariseus, eles eram muitos hipócritas, eles eram religiosos. O que eles faziam? Eles iam para as praças, eles ficavam em pé nas sinagogas, bem nas esquinas, para que todo mundo olhasse para eles e visse que eles estavam orando. Então eles ficavam bem assim nos pontos de estratégia, para mostrar, nós estamos orando, nós estamos jejuando. É os religiosos que gostam de fazer isso. Eles gostam de ser vistos, eles querem ser aplaudidos. O que eles fazem com essa mão, eles querem que todo mundo reconheça que eles estão fazendo. Então, por isso que Jesus falou, mas tu, quando orares, não faça como os fariseus, que ficam nas sinagogas, que ficam nas esquinas, ficam em pé para ser visto pelo homem, que eles estão orando. Irmão, a oração, o que é a oração? A oração é uma intimidade que você tem com Deus. É um relacionamento. O que é a oração? É um meio de comunicação que Deus estabeleceu com o homem. A oração é um meio de comunicação que Deus estabeleceu com o homem, para o homem se comunicar com Deus. Então, o que é a oração? Dialogar, conversar com Deus, falar com Deus. E esse relacionamento do homem com Deus na oração chama-se intimidade, relacionamento. É o homem se aproximando de Deus. Quanto mais você ora, mais íntimo de Deus você fica, mais próximo de Deus você fica. É por isso que Jesus falou aqui, ó, quando vocês orares, não fica mostrando para todo mundo que você está orando, que você ora mais que todo mundo, que você é mais santo que todo mundo. Quando você jejuar, não precisa falar para as pessoas, ó, eu estou jejuando, porque quem fazia isso eram os religiosos, eram os fariseus. E Jesus condenou essa prática dos fariseus, porque eles queriam ser vistos, aplaudidos pelo homem. Então, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu pai que vê o que está oculto, ele vai te recompensar. Então foi justamente por isso que Jesus falou para entrar no quarto, fechar a porta e orar. Para quê? Para não ser visto pelos homens, para não ficar mostrando para os homens que você está orando. Então foi por isso que Jesus falou. Então a oração ela pode ser feita no monte, ela pode ser feita no quarto, ela pode ser feita na igreja, em todos os lugares. Todos os lugares. No evangelismo, você pode orar pelas pessoas na rua, você pode orar nos hospitais, você pode orar nos presídios, nas comunidades carentes, nas aldeias indígenas. A oração pode ser feita em todos os lugares. Desde o momento que você não queira se aparecer, mostrar para os outros que está orando, que ora muito. Agora, quando você faz com propósito, o teu Deus, o meu Deus, vai te recompensar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então a oração pode ser feita no monte, dentro da sua casa, na igreja, com outros irmãos. A oração ela pode ser pessoal. O que é oração pessoal? Você e Deus. Você e Deus. A oração pode ser feita pessoal, você e Deus. De repente a pessoa quer ficar só com Deus. Jesus fazia isso. Eu vou mostrar para os irmãos que muitas das vezes Jesus se retirava do meio da multidão, ele se retirava do meio dos seus discípulos e ia para o monte ficar só com Deus. Ele ficou 40 dias no deserto sozinho, no deserto. Então a oração pode ser feita no deserto? Sim. Pode. Porque naqueles tempos lá havia muitas montanhas e deserto. Jesus foi para um lugar deserto. Por que Jesus foi para um lugar deserto? Porque não havia ninguém. Ele quis ficar só. E ali ele foi tentado pelo diabo. Então, meus irmãos,
A oração pode ser feita em todos os lugares. Você pode orar. Vamos ver então? Por exemplo, a mulher samaritana, ela fez uma menção de que deveria adorar no local em que estava, um monte, ao que Jesus respondeu que não haveria um lugar determinado para oração. Uma vez que Deus busca os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Há uma discussão também de algumas pessoas aí que discute isso. Vamos entender uma coisa. Naqueles tempos, nos tempos em que a Bíblia foi escrita, nos tempos em que Jesus viveu, que foi na Judéia, que foi lá em Israel, o que tem em Israel? O que mais tem no Oriente Médio? Montanhas, montes e desertos. Então era comum os profetas ir para o monte, porque ali era rodeado de montes. Como estão os montes em volta de Jerusalém. Era comum, porque no monte as pessoas não tinham o hábito de ficar no monte, a sociedade. Então por isso que Jesus ia para o monte, porque ali não havia ninguém, porque onde Jesus estava havia uma multidão seguindo ele. Havia muitas pessoas, fora a perseguição. Então Jesus ia para o monte muitas das vezes para ficar sós, para orar, para se afastar um pouco das pessoas. Ele queria ter uma intimidade pessoal com Deus. Quem está entendendo? Amém. E aí, aqui é uma questão aqui, em João capítulo 4, a partir do versículo 21. Os irmãos podem ler, por favor? João capítulo 4, a partir do versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é o Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então aqui a mulher fala assim, ó, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém um lugar onde deve se adorar. Os profetas que vieram antes, eles adoraram naquele monte, buscaram naquele monte. E agora ela vai fazer uma pergunta. Glórias a Deus. E vós dizeis que é em Jerusalém um lugar onde deve adorar. E disse-lhe Jesus à mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai, mas vós adorais o que não sabeis. Mas vós adorais o que não sabeis. Adorarmos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Eles defendiam que tinha que adorar naquele monte onde os profetas adoraram, onde os profetas oraram. Outros defendiam que tinha que orar em Jerusalém. Então Jesus está dizendo, não, a verdadeira adoração, ela não vai vir do monte, ela não vai vir de Jerusalém. A verdadeira adoração, ela vai vir dos verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Da onde vai vir a verdadeira adoração? Do meu quarto? Do monte? Da minha igreja? Vai vir de dentro de nós. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, a obediência à palavra. A verdadeira adoração vai vir de nós. Agora, o que adianta eu estar aqui no monte, mas não estou com o meu coração aberto para Deus? O que adianta eu estou dentro do meu quarto, mas não estou com o meu coração aberto para Deus? Eu estou dentro da igreja, mas não estou adorando em espírito e em verdade. O que importa é adorar em espírito e em verdade, seja em Jerusalém, seja no monte, seja na igreja, seja dentro do seu quarto, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração na igreja, no monte, em casa, no quarto, em qualquer outro lugar, tem poder. Se for de acordo com a vontade de Deus. O monte pode servir como um lugar mais tranquilo para orar. Por que eu venho para o monte? É um lugar mais tranquilo. Não tem barulho, não tem ninguém para incomodar. Aqui eu fico a sós.
aqui eu medito. É um lugar mais tranquilo, amém? Amém. Glória a Deus. Uma vez que Deus buscava a verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, amém? A oração na igreja, no monte, em casa, no quarto ou em qualquer outro lugar tem poder. Ou seja, você orando em casa, tu vai receber a graça de Deus, o poder de Deus. Você orando na igreja, tu vai receber o poder e a graça de Deus. Você orando no monte, tu vai receber o poder e a graça de Deus. É que tem pessoas que acham porque ela ora no monte, ela vai ter mais poder que o irmão que ora em casa. Não. Tem pessoas que acham porque ela sobe o monte, ela vai ter mais poder do que o irmão que ora na igreja. Essas pessoas que pensam assim são pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. São pessoas que não são discipuladas, são ovelhas sem pastor. Às vezes tem um irmão dentro de casa, é mais fácil Deus ouvir a oração dele que ouvir a oração de muitos irmãos que estão no monte, mas está servindo a Deus de qualquer maneira. Aleluia. Amém? Vem para o monte para pular, para falar que está no monte, vem para o monte para gritar. Não, irmão. O seu relacionamento com Deus aqui no monte tem que ser o mesmo dentro da sua casa. O seu relacionamento com Deus no monte, na sua casa, tem que ser o mesmo dentro da igreja. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Tá bom. O monte pode servir como um lugar mais tranquilo para orar. Não é errado orar no monte. Então, a Bíblia não proíbe orar no monte. Você pode orar no monte. Mas não é porque você ora no monte que você vai dizer que você tem mais poder, que você tem mais unção que o seu irmão que ora em casa. Não é assim. Amém? Amém? O monte é um lugar mais tranquilo, é um lugar mais, né? Então, se você se sente bem orando no monte, glória a Deus. Se você não pode estar no monte e quer orar em casa, glória a Deus. Se você gosta de orar na igreja, glória a Deus. O importante é que os irmãos estão orando. 1 Tessalonicenses 5,17. Abra a Bíblia. Cinco, 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Amém. Amém? Amém. Pode orar. Orai sem cessar. Pode ler. Orar. Orai sem cessar. Orar. Sem cessar. Orar. Sem cessar. Amém? Aqui os irmãos que estão me assistindo, por favor. Paulo está dizendo orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? É orar constantemente. É estar sempre em oração. O que significa orar sem cessar? É você ter uma vida de oração. E essa vida de oração você pode ter ela em casa, na igreja, no monte ou no lugar que você se sentir melhor. Vamos ver dentro da Bíblia que a oração pode ser feita em vários lugares. Quer ver? Olha só. Na Bíblia, a oração em diferentes lugares. No cenáculo, abra sua Bíblia, Atos 9, versículo 40. Atos 9. Atos 9. Glória a Deus. Atos 9. Glória a Deus. Atos 9, versículo 40. Glória a Deus. Pode ler. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Amém? Glória a Deus. Então, Atos o quê? 9:40? 9:40. Fala cenáculo aí. Mas Pedro, fazendo-a sair, todas pôs-se de joelhos e orou. Não, perdão. Então é Atos capítulo 1. Vamos lá. Em Atos mesmo. Depois de...
1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Irmão? Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 1. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João, e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Ozeloide, Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles oravam dentro de um cenáculo. Vamos ver o que é um cenáculo. Está aqui, ó. O cenáculo é um termo usado para sítio ou local onde ocorreu, de acordo com os cristãos, a última ceia, e onde atualmente se encontra um grande templo. A palavra é um derivado da palavra latina, cena, latina, que significa jantar. Amém? Amém. No dicionário, substantivo masculino, antigo, que significa ambiente, cômodo em que era servido a ceia. Amém? Amém. Então, eles oravam no cenáculo. Então, eu quero mostrar para os irmãos que a oração pode ser feita em diferentes lugares, seja no monte, seja em casa, seja na igreja, dentro de um cenáculo. Aleluia. Vamos lá. À beira do mar. Pode o cristão orar na beira do mar? Eu já orei. Foi lá nos Estados Unidos. Foi eu e hoje ele é pastor, o Carlos Champ. E nós fomos andar, conversar um pouco e nós fomos no mar, à noite. E o céu estrelado, e nós ouvindo o barulho das ondas ali, as ondas dizendo, Jeová, Jeová, porque o mar louva a Deus. Glória a Deus. Mas se tu for no mar à noite escutar o barulho das águas, elas estão louvando a Deus. Está exaltando o Criador. E aí nós oramos ali, nós conversamos dos mistérios de Deus. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Na Bíblia, a oração em diferentes lugares. Atos capítulo 20, versículo 36 ao 38. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 20, 36, 38. Atos capítulo 20, versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Até o Navio. Abra também em Atos 16. Atos 16, por favor. Olha que interessante. Glórias a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então aqui, veja isso aqui, ó. Olha que coisa interessante. Quando Paulo chegou à Macedônia, e Paulo agora ele vai procurar um lugar para oração. Ele vai procurar o quê? Um lugar para oração. Versículo 15. E depois foi batizado ela em sua casa e rogou, dizendo, se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali, e nos constrangeu a isso. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Amém? Mas não é aqui ainda não, é aqui, quer ver? Logo, tá bom, concluindo, tá? Uma colônia estivemos ali na cidade. No dia de sábado, aqui, ó, amém. Glória Amém. a Deus, aleluia. Versículo 13, Atos, aqui, foca eu aqui, por favor. Atos capítulo 16, versículo 13.
No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do Rio. para a beira do Rio. onde julgávamos haver um lugar para oração. Eles foram para onde? Oração. Para a beira de um rio, procurando um lugar para orar, para eles orar, onde julgávamos haver um lugar para oração. Acertando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, Paulo sempre procurava um lugar para oração. E quando ele estava ali na Macedônia, eles procuraram um lugar para oração à beira do rio. Aleluia. Então, vamos lá, meus irmãos. O importante é você estar em constante oração. Glória a Deus. Seja em casa, seja no monte, seja na igreja, seja seja na beira do rio, seja no sítio, seja na fazenda, Deixa bem. aonde a pessoa se achar bem, se sentir segura, né? Com certeza. Amém? Então vamos lá. Glórias a Deus. Amém? No terraço de uma casa. Atos 10, 9. A oração pode ser feita também no terraço de uma casa. Glória a Deus. Atos 10, 9. Não precisa ficar toda hora. Atos 10, 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Onde que Pedro subiu? No terraço de uma casa. Para quê? Orar. Pedro subiu no terraço de uma casa para orar. Ele se sentiu bem ali. Ele foi. O terraço fica onde? Em cima. Subiu para cima da casa e foi orar. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Onde a pessoa se sentir bem, se sentir segura, se sentir tranquila ali, às vezes, porque o melhor lugar para você orar, a oração pode ser feita pessoal, pode ser feita em grupo, que nem nós estamos aqui, né? Vamos orar todo mundo. A igreja está unida ali, então vamos orar em grupo. Irmão, eu quero fazer minha oração hoje, eu quero falar com Deus sozinho, então eu vou para o meu cantinho. É a maneira que a pessoa se sentir bem. Glória a Deus. Hoje aqui nós vamos orar em grupo, diga amém. Amém. Mas de madrugada, eu acordo às vezes, dobro o meu joelho e oro no meu quarto. Amém? Quem aqui ora de madrugada sozinho? Amém. Isso que é importante, irmão. Agora as pessoas ficam aí brigando que pode ir para o monte, se não pode ir para o monte, que não pode isso, que não pode aquilo. Irmão, você está perdendo tempo. O mais importante é você orar. Glória a Deus. É você se separar para a oração, você clamar, você buscar, você perseverar na oração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Também podemos destacar que a oração, o modelo dado por Jesus, o Pai Nosso, não apresenta indicações de lugares para ser realizada. Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso para os discípulos, ele não disse assim, ó, ora só dentro do quarto, ora só no monte, ora só na igreja. Ele não importa o lugar, irmão, seja em casa, seja na igreja ou seja no monte. O importante é o cristão orar. Glórias a Deus. A Bíblia não proíbe a oração no monte. Deus ouve a sua oração em todo lado. O cristão ora em todo lugar. É assim que a Bíblia recomenda. 1 Timóteo 2,8, por favor. 1 Timóteo 2,8. Primeira Timóteo 2,8, os irmãos acharam? Amém. Amém? Amém. Pode ler os irmãos, por favor. Quero, pois, que Os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. sem ira nem contendas. É isso aqui que é mais importante, amém? A oração sincera de uma pessoa a Deus, independente do lugar, será ouvida pelo Senhor, que decidirá e dará sempre a última palavra em sua resposta. Aleluia. Como nos disse também Tiago 5,16.
Olha aqui, irmão, Tiago 5,16. Pastor, eu gosto de subir o monte porque eu recebo mais poder. Como assim? E o irmão que ora no quarto? O irmão que ora na igreja, ele não recebe poder? Sim. Recebe. Eu venho ao monte, a minha vida inteira como cristão, eu oro no monte. Glória a Deus. Oro no monte, oro em casa, oro na igreja, oro em todos os lugares. Amém? Mas qual vai ser a diferença em orar no monte, em orar na igreja, em orar dentro do quarto? Qual é a diferença? Está aqui, Tiago 5,16. A diferença é essa. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que cessareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como assim, pastor? Me explica aqui agora. Qual é a diferença de orar no monte, no quarto e na igreja? A diferença está escrito em Tiago 5,16. A oração feita por um justo surge muito em seus efeitos. Aleluia. Ou seja, a oração só vai ter efeito no monte se você for justo, se você for sincero. A oração só vai ter efeito dentro do seu quarto se você for justo, se você for sincero, se você estiver arrependido. A oração só vai surgir efeito na igreja se você for justo, se você for sincero, se você tiver com o teu coração quebrantado. A diferença é essa. Porque não adianta orar no monte, não adianta orar no quarto, não adianta orar na igreja, se o teu coração está longe de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se não houver arrependimento, se não houver santidade, se não houver humilhação. Olha o que a Bíblia diz, 2 Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar minha face dos altos céus, ouvirei a sua oração. Então, se eu estiver no monte, se eu me humilhar, orar, me afastar dos maus caminhos, Aleluia. me converter dos maus caminhos e buscar a face de Deus, Deus vai me ouvir no monte. Amém? Amém. Se dentro do meu quarto eu me humilhar, orar, me afastar dos maus caminhos, me desviar do pecado, dos maus caminhos e buscar a face de Deus, Deus vai me ouvir dentro do meu quarto. Se dentro da igreja onde eu congrego, eu me humilhar, orar, me converter dos maus caminhos e buscar a face de Deus, dentro da minha igreja, Deus vai me ouvir e vai me dar recompensa. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Então vamos lá. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Jesus foi o maior exemplo de um homem que subia monte. Mas por que ele subia monte? Naqueles tempos, havia multidões de pessoas que seguiam Jesus. Olha o que a Bíblia diz. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali Jesus orava. E seguiram-lo Simão e os que com ele estavam. E achando-lo, disseram, todos te buscam. Irmão, olha aqui. Abre lá em Marcos. Marcos capítulo 1. Versículo 35 ao 37. Olha por quê. Olha por que Jesus se retirava para lugar deserto. Olha por que Jesus ia para o monte. Porque as pessoas, muitos buscavam ele. Certa vez souberam que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, ajuntou uma multidão. Até um paralítico levaram em cima do telhado. E Jesus curou ele. Então, muitas das vezes, Jesus acordava cedo aqui, ele acordou bem cedo, ainda de madrugada, foi para o monte orar. Porque Jesus sentia a necessidade de orar, de conversar com o Pai, essa intimidade do Filho com o Pai, essa comunhão. Jesus era um exemplo de um homem de oração. Então, muitas das vezes, ele se retirava, ia para o lugar deserto, ia para o monte para oração. E aí as pessoas ficavam procurando Jesus. Onde Jesus está? Onde ele estava? Estava no monte. E quando ele descia do monte, os milagres aconteciam, porque ele ia por meio da multidão, curava os enfermos, expulsava os demônios. Mas Jesus sentia a necessidade também de se retirar, de ficar sós. Há momentos na nossa vida que nós, principalmente líderes, pastores,
vão sentir essa necessidade de ficar só, de ligar o teu celular, de tirar um dia dentro do seu quarto para ficar em jejum, 24 horas em jejum, orando, lendo a Bíblia, ou no monte, ou dentro da igreja. Há uma necessidade de nós ficar sós com Deus. Jesus sentia essa necessidade. Veja em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 35 até o 37. Vamos lá? Marcos, capítulo 1. Deus seja louvado, glórias a Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 37. Amém? Amém. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. A Bíblia diz que ele foi para um lugar o quê? Deserto. Então, ele orava onde? No deserto. Aqui ele foi para um lugar deserto. Por que deserto? Não havia ninguém lá. Jesus queria ficar sós com Deus. Vamos lá. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe, disseram: todos te buscam. Ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue, porque para isso eu vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então Jesus, muitas das vezes, ele sentia essa necessidade de estar só com Deus. Ele saiu um pouco do meio do povo, que as pessoas procuravam ele, queriam estar perto dele, mas ele sentia a necessidade de orar, de ter essa intimidade com o Pai, de buscar Deus. E muitas vezes ele se retirava por um pouco de tempo, ia para um lugar deserto, ou ia para um monte, orava, e depois ele ia para o meio do povo e pregava. Amém? Tem muitas pessoas que só querem ficar no monte. Tem pessoas que não querem trabalhar, não querem cuidar da família dele. Ele abandona a família dele, fica dias no monte, acampado. Aí a esposa passando fome, passando dificuldade, e o irmão lá no monte. Não quer trabalhar, não quer fazer nada. Aí fala que está fazendo a obra de Deus. Irmão, vamos para o monte orar? Vamos. Mas vamos fazer as coisas com ordem e decência. Vamos fazer as coisas com sabedoria. Vamos orar na igreja? Vamos. Mas eu não posso abandonar a minha família, abandonar meus compromissos, as minhas contas que eu tenho que pagar e ficar só orando na igreja. E esquecer da vida. Não é assim. É tudo com ordem e decência. Vamos fazer as coisas com sabedoria. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Nas cidades, ele era constantemente assediado. Sua intimidade era violentada. Ele necessitava de um retiro, um lugar deserto para orar. Razão porque se isolava nos montes. Porque as pessoas... onde Jesus estava, juntava aquela multidão. Então ele tinha que ter um momento para orar sós. E por isso que Jesus ia para os montes, para os lugares desertos. Amém, irmão? Amém. Jesus era constantemente expulso das sinagogas. Ele podia orar na sinagoga, que era o lugar onde ele se reunia para orar. Mas Jesus era expulso. Os líderes religiosos expulsavam Jesus da sinagoga. Por onde ele passava, era uma comoção social. Onde Jesus passava, irmão, ele arrastava a multidão. As pessoas até ele, iam os enfermos. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu chegou, subiu em cima de uma árvore. O cego Bartimeu gritou desesperado: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ali estava Jesus. Mas quando Jesus não estava no meio do povo, onde estava Jesus? Orando. Jesus falou: ó, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus não estava ali curando, expulsando o demônio, ensinando o povo, onde ele estava? No monte orando. Então estava num lugar deserto orando. Amém? Amém? Vamos lá. Glórias a Deus. Multidões com os mais diversos interesses o seguia. Então Jesus se isolava nos montes com o propósito de refletir, de estar mais próximo de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 20, para nós terminar, amém? Mateus capítulo 8, versículo 20. O cristão pode subir ao monte? Pode. Com propósito, amém? Amém. Com sabedoria. E ele pode orar no monte? Pode fazer campanha de oração no monte? Pode. O cristão pode fazer campanha de oração na sua casa? Pode. Pode fazer campanha de oração no fundo da sua casa lá?
que é uma chácara? Nós orava na chácara lá? Pode. Pode fazer campanha de oração na igreja? Pode. Ele pode orar em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Amém? Então vamos ler lá, por favor, Mateus. E disse Jesus: as raposas têm covil, e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Então, existe na Bíblia diversos versículos que falam sobre monte, os profetas no monte, o povo orando no monte. Então, a oração feita no monte é bíblico. Pastores não podem proibir de membros ir ao monte. Não tem base bíblica. Pastor não pode proibir do irmão subir ao monte. Claro, olhe para mim aqui. Claro, eu sou pastor. Na minha igreja tem mulheres. Eu não permito as irmãs ir sozinhas para o monte. Por quê? Vem uma irmã para o monte aqui, aí um homem agarra, estrupa ela, e aí? Então as irmãs, as mulheres que são casadas, vai com seus esposos orar no monte. Amém? Amém. Vai com seus esposos. As irmãs que não são casadas, vai junto com a igreja. Como assim igreja? O pastor, a esposa do pastor, as irmãs da igreja, os irmãos, e faz um culto ali no monte, faz ali a campanha de oração no monte. Mas mulheres ir para o monte sozinha, tá errado. Amém? Amém. Tá errado. Os irmãos querem ir para o monte, conversa com o pastor, chega até da liderança, pastor, eu quero fazer um propósito de oração no monte. Eu quero buscar Deus no monte. Amém. Aí chega aí uns pastores sem sabedoria, não vai para o monte não, ora dentro do teu quarto, não pode ir para o monte não, isso não é bíblico não. Tu vai matar a fé do irmão. Você vai matar a fé do irmão. Você vai jogar aquele irmão no chão. Então vamos lá. Amém, irmão? Vamos ver quem é os irmãos que vai no monte orar. Vai em grupo. Amém? Amém. Vai em grupo aqui, ó o grupo. Nós estamos em grupo aqui, não estamos? Estamos no monte. Estamos em grupo. Estamos aqui estudando, vamos orar. Nós vamos cantar louvores da harpa cristã. Então, o que eu recomendo aos irmãos? As irmãs não vai sozinha para o monte, porque é muito perigoso, a Bíblia manda vigiar. De repente, tu vem para o monte, um homem te agarra, um homem te estrupa. Não é verdade? Então, as mulheres cristãs, vai com seus maridos para o monte orar, então vai com a igreja. Ah, pastor, meu pastor não deixa eu para o monte. Por que ele não deixa você ir para o monte? Ele tem base na Bíblia? A Bíblia proíbe subir ao monte para orar? Claro que não. Não proíbe. Ah, mas ele usa Mateus 6, versículo 6. Ora no seu quarto. Ué. Então eu vou usar o versículo que eu acabei de ler aqui. A oração pode ser feita em todos os lugares. O homem levantando a sua mão santa, sem ira e sem contenda. Então, se eu posso só orar no quarto, eu vou me isolar. Eu não posso orar na casa de ninguém. Eu não posso orar na rua. Eu não posso orar no presídio, eu não posso orar no hospital, não posso orar no monte, eu só posso orar no meu quarto. Então, a oração pode ser feita no quarto, no monte, na igreja. Paulo e Silas oraram onde? No cárcere. Dentro do presídio. Aonde que Jonas orou? No ventre do peixe. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eles oraram lá, meu filho. Então eu posso orar em casa, no meu quarto, no terraço da minha casa, na chácara do irmão lá, ou na roça, na beira do rio, na beira do mar. Eu posso orar. Mas qual é o propósito? Tudo tem que ter um propósito. Mas eu quero orar ali para me aparecer? Não. Porque se eu faço oração ali para os outros me ver, para me aparecer, eu estou sendo o quê? Hipócrita. Oração é intimidade, é comunhão com Deus. Então se os irmãos querem estar no monte orando, amém. Os irmãos querem orar no quarto? Amém. Quer orar na igreja? Amém. O importante é que os irmãos orem. Ore sem cessar. Se você quiser ser um crente cheio do Espírito Santo, viva uma vida de oração. Aleluia. E essa vida de oração, ela pode ser feita no monte, no quarto da sua casa, no terraço da sua casa, na igreja onde você congrega. Em todos os lugares, amém? Deus seja louvado. Espero ter edificado a sua vida. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.